Considerando o vasto mundo das acrobacias circenses, hoje nós falaremos da parada de mão, esse apoio invertido, muito conhecido e também denominado bananeira. Ao longo de séculos, as paradas de mãos foram sendo construídas e reconstruídas, portanto nós temos hoje um vasto leque de possibilidades técnicas. E por isso, para pensar o processo pedagógico, nós teremos que falar alguns desses componentes que nos ajudam a entender esta diversidade técnica com relação às paradas de mão. Em primeiro lugar, um aspecto técnico fundamental é a subida, ou seja, como chegar até a posição de parada de mãos. Vamos lá, a primeira técnica, a subida simples, consiste em avançar as mãos o mais longe possível dos pés e tentar com que o apoio, o quadril e a ponta dos pés formem uma linha única, retornando sempre à posição inicial. Uma vez mais, avanço, colocação das mãos e buscando a linha mais vertical possível. Uma outra técnica bastante conhecida e necessária para aprender a adotar a posição de parada de mãos é a subida agrupada. Desceu. E subiu. Sempre buscando o alinhamento do corpo o máximo possível. Desceu. Nós devemos lembrar que a parada de mãos é um gesto técnico muito exigente, sobretudo com a articulação do punho. Portanto, preparação física, aquecimento, alongamento, antes, durante e depois das aulas, sempre será necessário. Não esqueçam disso. Dando continuidade, essa mesma subida já com as mãos posicionadas no chão, nós podemos subir na posição carpada, com as pernas unidas ou afastadas. Reparem na ajuda, na direção do quadril, muito próximo ao centro de gravidade, portanto é a região que maior controle eu tenho sobre o corpo. Portanto, facilita muito o trabalho do professor, do instrutor, nessa manipulação do corpo e, portanto, no encontrar o equilíbrio. Dentre os educativos bastante frequentes no treinamento e na aprendizagem da parada de mãos estão as subidas com apoio na parede. Por exemplo, a subida simples de costas para a parede. É importante dosar a velocidade e a força para que o corpo não choque, não colida contra a parede, voltando sempre na mesma posição de início. Uma vez mais. Por outro lado, a subida frontal, ou seja, permanecer na parada de mãos com a parte frontal do tronco em contato com a parede, é uma das mais recomendadas porque é que permite exatamente a busca do equilíbrio de forma mais eficiente. Nesse sentido, a mão do praticante vai estar empurrando contra a parede e a parede exercendo a força para que o corpo chegue na posição vertical o melhor possível. Uma outra forma de deixar o apoio na parede frontal é usando o rolamento. Após esse apoio facial ou frontal na parede, nós realizamos o rolamento à frente acompanhado do professor. Por isso é importante usar superfícies acolchoadas como a que nós estamos utilizando hoje. O processo de aprendizagem da parada de mãos exige quase sempre um olhar bastante cuidadoso para o apoio, ou seja, as posições das mãos no chão. As mãos muito próximas ou muito distantes dificultam enormemente o equilíbrio. Portanto, nós recomendamos que a posição das mãos siga mais ou menos a distância que nós temos natural dos nossos ombros. Por outro lado, o apoio das mãos pode ser realizado com os dedos um pouco mais próximos ou, se nós queremos um pouco mais
de capacidade de usar a força dos dedos para o equilíbrio, nós abrimos um pouco mais os dedos no chão, fazendo essa posição. Por outro lado, é importante pensar na posição dos cotovelos. Em geral, em paradas de mãos que nós precisamos de pouco tempo, os cotovelos podem estar rotacionados para frente. No entanto, se o acrobata deseja permanecer mais tempo na parada de mãos, em geral se recomenda que ele faça essa rotação do cotovelo e permaneça com o cotovelo apontando para fora nessa posição. Dando continuação, nós temos a articulação dos ombros. É importante que os ombros sigam exatamente a linha de apoio entre as mãos e a ponta dos pés, como nós veremos agora. Não raramente os ombros avançam e os acrobatas permanecem com o ombro fora do apoio. É importante voltar ao apoio e encaixar os ombros. Desceu. Se vocês perceberem bem, desde o apoio das mãos, cada uma das articulações terá que ser construída para que o corpo permaneça numa linha reta, desde a base de apoio até a superfície ou a ponta superior. Vejamos agora o que acontece com um tronco também, quando ele se deforma e mostra posturas incorretas do ponto de vista técnico. Selando o tronco. Quando nós construímos um arqueamento no corpo. Carpando, quando nós construímos uma deslocação entre ombro e quadril. Voltamos à posição reta e descemos. Se vocês perceberem, é bastante comum esse tipo de postura selada ou esse tipo de postura carpada. Tentamos sempre evitar as duas. Como? Abrindo ao máximo o ombro e fechando bastante o quadril, para que o corpo mantenha uma linha mais reta possível. Continuando a análise técnica da postura corporal, nós veremos que não raramente erros de posicionamento dos joelhos e dos tornozelos acontecem. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, flexão dos joelhos, separação das pernas. Isso significa que quem está ajudando precisa permanecer atento e informando. E por último, a posição dos pés, flexionados, desalinhados ou buscando o que nós desejamos, a ponta dos pés. Em poucas palavras, a parada de mãos busca, na maioria dos casos, um alinhamento perfeito. Mas isso não significa que outras formas de parada de mãos não sejam possíveis, inclusive às vezes desejadas, dependendo do contexto que ela está sendo produzido. Se nós frequentamos outras práticas, como pode ser o hip hop, a capoeira, a dança contemporânea, etc., nós veremos diferentes técnicas corporais que são perfeitamente possíveis e aceitas nos seus contextos técnicos e estéticos. No circo, especialmente para novatos, aprendizes, esse alinhamento perfeito é o que nós buscamos nas fases iniciais. Um educativo comum para a subida e também para o treinamento desse equilíbrio entre subir e parar na posição de parada de mãos é o uso de plintos ou de qualquer plano elevado, como nós veremos agora. A exercitação começa com a elevação de uma das pernas por vez, para encontrar o alinhamento, regressando a perna, subindo a outra perna, e o professor vai mostrando o limite do movimento da perna. E finalmente as duas pernas juntas para a posição de parada de mãos. 1, 2 e... volta. Uma vez mais. Rolamento de saída. Um conjunto de exercícios bastante comum e importante para o domínio da parada de mãos é tentar dissociar o que é o apoio das mãos e a posição do tronco com os exercícios realizados com as pernas e com os pés. Por exemplo, flexão de uma das pernas ou das duas. Afastamento de uma das pernas ou das duas. Afastamento antero-posterior. Lembrando do equilíbrio, respira e desceu. Outros tantos exercícios tentando de alguma maneira exercitar as posições das pernas, variando ao máximo possível, são necessários e importantes. Lembrando que
do quadril até a mão, é importante que não se oscile, que não se altere esse equilíbrio conseguido. Esse mesmo conjunto de exercícios e outras muitas variações das posições e movimentações das pernas pode ser realizada na posição de 3 apoios, ou seja, na parada de cabeça.